Empreendedor individual. Eu tenho dados aqui atualizado agora em 2022 e já são mais de 13 milhões e meio de empreendedores, que isso corresponde a 70% de todos os CNPJs abertos e ativos no país. Mas e o autônomo? Como entra nessa história? Quais as vantagens entre ser MEI ou autônomo? Como é feita a contribuição ao INSS? Qual a melhor forma de ser feita? Sabemos que a alíquota do MEI é 5%, mas temos 11% e 20%. E aí, 5% é o suficiente? Depende. Nós estamos falando do quê? E a aposentadoria? Mas, em relação ao faturamento, como fica o imposto de renda? Bem, eu sou Walter do canal Renda Real e hoje eu trago esse tema que é muito interessante. Fique comigo até o final do vídeo, você não vai se arrepender. Autônomo ou MEI? Com a referência de 2022, eu trago aqui um comparativo desses profissionais. São aqueles que trabalham por conta própria, sem um vínculo empregatício com uma empresa. É um quadro bem rápido, onde eu falo aqui do contribuinte autônomo e, inicialmente, a sua característica. Ele é um contribuinte individual, pessoa física, pode ser de qualquer atividade regulamentada ou não. E também o MEI. A característica desse profissional é o microempreendedor individual, possui um pequeno negócio e se formaliza como pessoa jurídica e CNPJ, se enquadrando no Simples Nacional. Também não pode ser sócio de nenhuma outra empresa. Em relação às atividades, eu tenho aqui o autônomo como um médico, um dentista, um cabeleireiro, um advogado, um mecânico, um pintor, uma diarista, um pedreiro, entre vários outros. Já o MEI, eu tenho aqui um motoboy, por exemplo, um tatuador, um funileiro, um maquiador, um chaveiro, enfim. Veja no site que eu tenho aqui na descrição, já para facilitar, gov.br, empresas, onde você tem a lista completa de todas as profissões ou atividades que esses profissionais podem exercer. E em relação à renda, eu tenho aqui o autônomo, que não tem limite mensal ou anual. Ele não pode contratar funcionários. E o MEI, ele tem um limite de faturamento anual de R$ 81 mil, sendo um limite também mensal de R$ 6.750. Isso quer dizer que se eu me formalizei como MEI em setembro, eu tenho 4 meses de faturamento. Ou seja, o meu limite para esse ano seria R$ 27 mil. E em relação à contratação de funcionários, o MEI ele pode contratar um funcionário no seu CNPJ. Aqui também vale lembrar que o limite do MEI, R$ 81 mil, ele está bem defasado desde 2018, que não é corrigido, mas já existe um projeto de lei que está hoje na Câmara dos Deputados para que corrija esse limite. Provavelmente para o ano de 2023 teremos alguma correção, girando em torno de R$ 130 mil, e também uma melhor adequação em relação à contratação de funcionários, passando de 1 para 2 funcionários. A contribuição ao INSS do autônomo pode ser feita pelo site Sauel, que é um site da Receita Federal, onde é possível fazer a geração da GPS de forma online, ou também pelo preenchimento do tão conhecido Carnê Laranjinha. Inclusive, eu tenho um vídeo já no canal Renda Real que fala sobre todo o detalhamento do autônomo e o preenchimento da contribuição do INSS. O autônomo ele tem 2 formas de contribuir ao INSS. A primeira é a alíquota de 11%, sempre sobre o salário mínimo vigente. Nesse ano de 2022,
R$ 133,32. Claro, o benefício sempre será um salário mínimo utilizando essa alíquota. Mas também é possível a contribuição utilizando a alíquota de 20%. Aqui, eu posso utilizar o meu faturamento do mês ou, tomando como base o próprio salário mínimo, que seria então R$ 242,40, podendo chegar até o máximo que é o teto de contribuição do INSS. Ou seja, 20% sobre o teto seria uma contribuição de R$ 1.417,44. Já o MEI, ele tem uma forma também de contribuir ao INSS, que é uma alíquota fixa de 5% sobre o salário mínimo. E é uma contribuição da categoria simplificada. É utilizado a guia DAS, e aqui um cuidado especial, o vencimento será sempre até o dia 20 do mês subsequente ao mês da competência. Então, esse é o documento de arrecadação simplificada, onde eu tenho aqui a contribuição ao INSS no valor de R$ 60,60. E isso é independente do meu faturamento como MEI. E é também na guia DAS que eu faço o recolhimento de outros impostos, como o ICMS, e nesse caso é uma taxa fixa de R$ 1,00 sempre que for fabricação ou comércio. Mas eu posso ter também a arrecadação do ISS, também uma taxa fixa de R$ 5,00 por mês, isso se eu for um prestador de serviço. Então, num exemplo mais completo, se eu fabricar, comercializar e também prestar serviço, na guia DAS eu faço o recolhimento já do INSS, o ICMS e o ISS. Nesse caso, totalizando R$ 66,60. Já para o autônomo, o ISS pode ser isento, dependendo da atividade, município, ou pode variar de 2% a 5%. E o imposto de renda? Bem, para o autônomo, uma vez contratado por empresa, o imposto de renda é descontado direto na fonte e é aplicado a tabela progressiva, que varia desde isento até 27,5%. Isso para rendimentos acima de R$ 4.664,68. Agora, se a contratação é por pessoa física, o autônomo é responsável pelo próprio recolhimento, através do Carnê-Leão. Em contrapartida, o MEI, como PJ, deve entregar a declaração anual do Simples Nacional, a conhecida DAS-MEI. Essa declaração ela é relativamente simples. Não há necessidade de um contador. O próprio MEI, uma vez organizados os dados, facilmente pode fazê-la. E a declaração do MEI não substitui a declaração de pessoa física, que é a declaração de ajuste anual. E sobre declaração, eu tenho vídeos no canal que falo sobre as regras que obrigam a entrega dessa declaração. Além desse comparativo de informações, vale ressaltar que existem outras vantagens da formalização como MEI. Por exemplo, ele pode participar de licitações públicas, abrir conta como PJ, utilizando seu CNPJ, é claro, passa também a poder emitir notas fiscais, e ele também tem acesso a crédito com menores taxas, além do que o benefício de compra de carro com descontos, que pode chegar a 30%. Aqui eu vou demonstrar um exemplo prático de faturamento do autônomo versus o MEI. Então, para iniciar esse comparativo, eu vou colocar um faturamento do autônomo de R$ 5.000, também R$ 5.000 para o MEI. E vamos rapidamente levantar os impostos. Primeiro, o autônomo tem os 11% como exemplo de contribuição ao INSS, R$ 133,32. Depois, eu considero aqui que o ISS é variável, então nesse exemplo eu vou colocar que é zero, e o imposto de renda, de acordo com a tabela progressiva, em R$ 5.000 de faturamento, R$ 468,98. Isso me dá então um resultado líquido de R$ 4.397,70 por mês.
Já o MEI, eu tenho obrigatoriamente o pagamento da contribuição de R$ 60,60 ao INSS. Lembrando, mais uma vez formalizado como MEI, eu tenho a obrigatoriedade de pagamento da DAS. Depois, eu tenho um ISS fixo de R$ 5,00 e também um ICMS fixo de R$ 1,00. Como resultado líquido, eu tenho um faturamento de R$ 4.933,40 por mês. Bem, autônomo versus MEI, eu tenho uma diferença de R$ 536,70 por mês a favor do MEI. E se eu considerar isso em 12 meses, eu tenho R$ 6.440,40 por ano, ou seja, como autônomo, eu teria R$ 6.440,40 por ano como despesa de impostos. E eu considero muito importante o entendimento da apuração desses R$ 468,98 de imposto de renda que foi aplicado sobre a tabela progressiva. Aqui, considerando então R$ 5.000 de faturamento do autônomo e aplicado na tabela de imposto de renda, eu tenho então R$ 5.000 menos o INSS com alíquota de 11%, menos R$ 133,32. Isso me dá um líquido de faturamento de R$ 4.866,68. Com base nisso, eu preciso então, de imediato, entender que a tabela atual, nesse ano vigente, R$ 1.903,98, é isento de IR. Depois, eu tenho uma tabela progressiva. Desse valor até R$ 2.826,65, eu tenho uma alíquota de 7,5%. Na faixa 3, eu tenho um valor de R$ 3.751,05 com uma alíquota de 15%. Na faixa 4, eu tenho o valor de R$ 4.664,68 com uma alíquota de 22,5%. E o valor que ficar acima da quarta faixa, eu tenho então a alíquota de 27,5%. Ok, mas como funciona? Aqui eu acho muito interessante. Muitas pessoas não fazem ideia de como aplicar essa tabela progressiva e ela é relativamente muito simples. Não é porque o meu valor de 4.866 ultrapassa a última faixa da tabela que eu aplico os 27% em tudo. Na verdade, é uma tabela progressiva. Então, eu sei que 1.903 é isento. Portanto, essa parcela da renda, o imposto fica sendo zero. Porém, a segunda faixa de 2.826, menos o limite de isenção, me dá um valor de 922,68. E é nessa faixa que eu aplico 7,5%, me dando um valor de R$ 69,20. Esse é o imposto sobre a segunda faixa. Na terceira faixa, 3.751, eu pego somente a diferença entre a segunda e a terceira faixa, me dá um valor de R$ 924,40. Isso me dá também um IR sobre a faixa de R$ 138,66. E na quarta faixa, eu tenho 4.664 menos a terceira faixa, me dá uma diferença de R$ 913,63. Isso também me dá um IR de R$ 205,57. Agora, a última faixa, lembrando que o meu valor é R$ 4.866,68, menos o meu limite da tabela progressiva de R$ 4.664, me dá uma diferença de R$ 202. E isso também me dá um IR nessa faixa de R$ 55,55. Você vê que eu tenho então o imposto de renda por faixa, considerando somente a diferença da faixa 1, 2, 3, 4 e a última faixa, que é tudo acima de R$ 4.664. Bem, somando todas as parcelas
aplicadas em cada faixa, me dá o total, que a gente já sabe, 4.866, e somando também todas as faixas de IR, me dá o valor de R$ 468,98. Esse sim é o IR, o imposto efetivo, que em percentual me dá 9,64% de IR. Esse valor foi então o valor aplicado no cálculo de faturamento do autônomo com R$ 5.000 por mês. Aqui está este valor. Pronto, um comparativo de aposentadorias e benefícios do autônomo e do MEI. Bem, então eu vou colocar para o autônomo as contribuições necessárias, tomando como base 2022, todo o meu período de contribuição acumulado e uma previsão de retorno desse investimento uma vez aposentado. Bem, a primeira coisa, eu estou considerando aqui um autônomo com uma alíquota de 11%, contribuindo por 15 anos, 180 meses, uma contribuição de R$ 133,32 por mês. Isso me dá um acumulado de R$ 23.997, praticamente R$ 24.000. Esse autônomo, uma vez aposentado, ele vai ter esse retorno investido em 2 anos. Agora, o MEI, ele tem a contribuição via DAS, uma contribuição obrigatória, de 5% sobre o salário mínimo. Então aqui eu tenho um detalhe importante, são 15 anos para os contribuintes do MEI antes da reforma da Previdência e 20 anos para quem iniciou as contribuições via DAS para homens com início após a reforma. Isso foi em 13/11/2019. Então aqui nós temos uma diferença. Quem iniciou após a reforma, 20 anos. Quem entra no período de transição, ou seja, iniciou a contribuição antes da reforma, pode contar com 15 anos de contribuição. Contribuição essa que está em R$ 60,60, como vimos na guia DAS. E com um exemplo de 15 anos, isso vai me dar um valor acumulado de quase R$ 11.000. E com o retorno, uma vez aposentado, eu tenho isso em 1 ano. Bem, aqui eu tenho então, de forma bem simplista, a explicação do benefício da aposentadoria, tanto para o autônomo como para o MEI. É claro, essa se trata da aposentadoria por idade. Então eu tenho sim uma diferença entre o homem e a mulher. O homem, ele tem que ter a idade mínima, 65 anos, e a mulher, 62 anos, 15 anos de contribuição, independente se foi antes ou depois da reforma. É claro, além disso, além da aposentadoria por idade, a aposentadoria por invalidez, e eu tenho aqui uma carência de 12 meses, ou seja, com perícia aprovada eu preciso de 12 meses de contribuição. Tenho também o salário maternidade, que eu tenho uma carência de 10 meses. Tenho também o auxílio doença, 12 meses de contribuição. Além disso, podemos contar com a pensão por morte aos dependentes. Basta eu ter a qualidade de segurado. E também tenho o auxílio reclusão aos dependentes. Esse eu preciso de uma carência de 24 meses. Aqui eu quero apresentar o complemento para o MEI. Ele é interessante, esse tema é interessante aos contribuintes que se filiaram ao INSS bem antes da reforma da Previdência em 2019. Até porque quem se filiou após a reforma da Previdência não tem como se beneficiar das regras de transição. Portanto, não adianta fazer qualquer complemento. E como vimos, a alíquota do DAS-MEI é reduzida 5% sobre o salário mínimo. Isso só dá direito a uma aposentadoria ou benefício de um salário mínimo. Mas como eu disse, para quem se filiou antes e bem antes da reforma da Previdência, é claro, fazendo alguns cálculos, pode ser interessante fazer o complemento. Então, o MEI realmente ele pode complementar o valor da contribuição desde que se enquadre em uma das regras de transição.
para ter direito à aposentadoria por tempo. E em caso de complementação, deverá pagar a DAS, 5% sobre o salário mínimo, mais a GPS, de 15%, e deve ser feita através do carnê Laranjinha do INSS, com o código 1910, e assim totalizando 20% de contribuição, equivalente ao plano normal. Então aqui temos a DAS, como já vimos no início, e o carnezinho laranja, e tem que ser pelo carnezinho laranja. Esse código 1910 não está disponível no site SAUEL da Receita Federal. Bem, e se o contribuinte tiver, por exemplo, contribuições como CLT com média de salário base maior que o mínimo e o restante como MEI, isso poderá inclusive ajudar a aumentar o valor da aposentadoria. Fazendo um parênteses aqui também, o CLT, que também é MEI, num desligamento da empresa onde é registrado, ele não tem direito ao seguro-desemprego, porque o INSS entende que você sendo MEI, você tem uma outra fonte de renda, portanto não aprova o benefício do seguro-desemprego. Bom, voltando ao assunto, com a complementação, terá direito à aposentadoria também por pontos e também todas as regras de transição. O valor vai depender da regra escolhida para aposentar. É muito aconselhável verificar o extrato do CNIS junto ao site Meu INSS, vendo ali o histórico de todas as contribuições, ou também solicite no telefone 135 do INSS. Agora só me resta pedir uma gentileza. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Se você gostou desse conteúdo ou foi útil como orientativo, deixe também o like. Eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado e até o próximo vídeo.